todos muito bem-vindos ao Simplificando de hoje. Que Deus abençoe ricamente o seu coração e a sua vida. O nosso tema do Simplificando de hoje é a direção de Deus. Antes que eu inicie a discorrer aqui sobre o tema, eu faço uma pergunta a você. Você busca a direção de Deus para todas as coisas da sua vida? Preste atenção no que você vai ouvir aqui hoje. Imagine que depois de 400 anos, aquele povo que estava ou que vivia escravizado no Egito e estava trabalhando sob severas ordens, fazendo tijolos e sendo controlado até mesmo nas pequenas coisas, como, por exemplo, quando ir para casa, comer, dormir e levantar, agora está prestes a receber a promulgação de sua emancipação, ou seja, da sua liberdade. Dentro de apenas alguns dias, Israel se tornará livre. Para isso, Deus, através de Moisés, dá instruções aos israelitas em Êxodo 12:13, nestes termos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O povo de Israel era escravo do rei mais poderoso da terra, o qual possuía o exército mais formidável que existia naqueles tempos. Sendo assim, os filhos de Abraão não poderiam sequer imaginar uma luta contra as forças armadas de Faraó, no intuito de se verem livres da mão que pesava constantemente sobre cada família do povo escolhido de Deus. Se algum dia isso lhes ocorresse, seria necessário a intervenção de anjos para fazê-lo. Apesar de estarem diante de tal poder humano, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e, neste contexto, ordena que as pessoas separem cordeiros, as criaturas mais humildes e indefesas da terra. Os cordeiros deveriam ser escolhidos no 10º dia do mês, observando a direção de Deus registrada em sua palavra. Vamos ver qual era essa direção. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Isso está registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Depois de escolhidos e guardados por 4 dias, deveriam ser mortos no crepúsculo da tarde. A seguir, tomariam do sangue e com ele pintariam os batentes das portas de suas casas. A marca do sangue seria a proteção deles contra o anjo da morte que Deus enviaria sobre o Egito naquela noite. Se por um lado, essa atitude de pintar os batentes com sangue poderia parecer ridícula, por outro, era algo fantástico. As pessoas haviam presenciado coisas como a praga das rãs, a praga das moscas, dos gafanhotos e chuvas de pedras. E assim, depois de tudo, estavam abertas à direção de Deus. Vou finalizando, mas traçando ao mesmo tempo um paralelo. A direção de Deus para os seus filhos não entra em debate ou discussão. Alguns podem simplesmente acatar ou não. Este é o ponto. Trata-se de uma escolha. Israel atendeu a direção e aprendeu naquela noite. Nós, porém, devemos obedecer e acatar no dia que se chama hoje, pois quando estamos sem opções, Deus não é apenas a nossa melhor saída, Ele é a nossa única saída. Que Deus te abençoe imensamente. No entanto, antes de finalizar, pense a respeito do que você ouviu e busque a direção de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Continuamos no próximo Simplificando. Nós vamos falando aí da libertação do povo de Israel. Mas espero ver você lá, se Deus assim o permitir. Até!